Bíblias em Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 6. Vamos ler do verso 6 ao 10. Glória a Deus, aleluia. Gálatas, meus irmãos, que foi uma das primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Depois de ter pregado naquela cidade de Galácia, na sua primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo envia essas cartas a fim de orientar os irmãos a viver segundo o Evangelho, e não outro Evangelho. É isso que nós vamos ler. Primeira carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 6. Louvado seja Deus. O título aqui na minha Bíblia se chama Não Há Outro Evangelho. Verso 6. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que chamou vocês na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu pregue a vocês outro evangelho diferente daqueles que temos pregado, que seja anátema. Como já dissemos, agora repito: se alguém está pregando um evangelho diferente daquele que vocês receberam, seja anátema. Por acaso eu procuro agora favor das pessoas ou favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se eu estivesse procurando isso, eu não seria servo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Aqui, meus irmãos, Paulo começa com sua saudação inicial, falando para os cristãos da Galácia, Paulo, apóstolo de Cristo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem, mas por Jesus, Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo da Galácia. E ali, meus irmãos, Paulo ele começa a escrever aos crentes daquela época, porque Paulo tinha passado um tempo na Galácia, que é conhecido hoje como Antioquia, por causa da revolução dos países e tal, trocou muitos nomes. E hoje, essa região que Paulo pregou lá era a Galácia, mas hoje ela é conhecida como Antioquia. E Paulo estava pregando naquela cidade e muitas pessoas se comoveram com a mensagem do Evangelho. Muitas pessoas acreditaram que é somente Jesus Cristo que pode salvar, que é a sua fé mediante a obra de Cristo que vai lhe salvar. E depois de Paulo ter pregado, Paulo ele parte para outra cidade para pregar o Evangelho, e ele fica sabendo dessas coisas, porque muitas pessoas estavam pregando naquela época, dizendo que era preciso a circuncisão, que era preciso seguir a lei mosaica. Aí Paulo, meus irmãos, ao saber disso, no versículo 6, Paulo diz o seguinte: eu estou muito surpreso de que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Jesus Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Ou seja, meus irmãos, aquelas pessoas estavam dizendo que a obra que Jesus Cristo fez na cruz por nós não era suficiente. Aquelas pessoas estavam dizendo que o sacrifício da cruz não era suficiente, teria que fazer outra coisa. E Paulo diz uma coisa, meus irmãos: se eu, até mesmo um anjo, vier do céu e pregar outro evangelho daquele que nos foi pregado, desconsidere, considere anátema. Aí você pode perguntar: não, irmão Cícero, mas isso aí foi naquela época. Eu digo: não, hoje em dia existem seitas, meus irmãos. Vamos citar uma: a Testemunha de Jeová. A Testemunha de Jeová, se você for pesquisar e entender, ela não acredita que Jesus Cristo é Deus. A Testemunha de Jeová não acredita na divindade de Deus. Aliás, a Testemunha de Jeová não acredita que Jesus possui os atributos de Deus. E isso, meus irmãos, é totalmente contra o nosso Evangelho. Até porque Jesus Cristo fez muitos milagres. Jesus Cristo perdoou muitos pecados. Os mormons, meus irmãos, os mormons, além da escritura da Bíblia, eles adicionaram outro livro para a sua doutrina, o que é outro evangelho. E nós precisamos, meus irmãos, estar atentos para que quando nós vemos isso, nós desconsiderarmos. Porque eu me lembro uma vez, eu estava participando de um grupo de jovens, e era uma irmã que ia trazer a palavra, eu estava participando de
outra igreja. E a irmã, ao pesquisar a palavra, né, estudar, ela estudou a palavra num culto, num site de uma igreja mormon. E conforme ela foi pregando ali, eu fiquei achando um pouco estranho, e a líder de jovem também achou estranho, e deixou ela pregar. A líder de jovem não queria envergonhar ela, mas no final, a líder de jovem perguntou para aquela moça aonde foi que ela estudou, aonde foi que ela tirou aquelas informações, e a gente foi descobrir que ela tirou aquelas informações de um site mormon. Ou seja, a prática, meus irmãos, do evangelho que outras seitas praticam, que outras religiões praticam, se for diferente do que está escrito aqui, a gente já pode desconsiderar. A gente não pode levar isso como doutrina. Não importa se você é pastor, se você é fulano, se você é ciclano, não importa se você tem uma autoridade espiritual tremenda, mas a primeira coisa que nós devemos pensar é: isso está de acordo com o Evangelho de Cristo? Aleluia! Se estiver de acordo, meus irmãos, glória a Deus, glorificar a Deus e reconheça aquela mensagem, sendo de Deus. Agora, se não estiver, desconsidere. Mas para isso, meus irmãos, nós temos que estar atentos ao que está sendo falado, ao que está sendo dito, para nós não sermos enganados. Não é verdade? Aleluia! O apóstolo Paulo vai falar, meus irmãos, no versículo 10, acaso eu procuro o favor das pessoas ou o favor de Deus? Eu procuro agradar as pessoas. Se eu procurasse isso, eu não seria servo de Cristo. Ou seja, aqui a gente, quando leva a palavra, quando louva o louvor, a gente está procurando agradar quem? A Cristo, está procurando agradar a Deus. É comum no nosso começo da nossa caminhada, quando nós somos cristãos, a gente, quando vai bem no púlpito, aqui a gente diz o seguinte: ei, irmão, eu fui bem, né? E eu estive pensando nisso. A gente não devia perguntar ao irmão se a gente foi bem. A gente devia perguntar era a Deus. Deus. A gente devia perguntar o seguinte: Deus, eu fui fiel à tua palavra? Deus, eu errei em alguma coisa? Senhor, eu acrescentei alguma coisa à tua palavra? Nós devemos perguntar essas coisas, é a Deus. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus pelo nosso desenvolvimento. Mas nós temos que perguntar a Deus, perguntar a Deus: Pai, eu fui fiel à tua palavra, eu acrescentei alguma coisa, eu disse alguma coisa que não era para eu dizer, eu te desagradei de alguma forma, levando a mensagem. Sabe por quê? Porque nós não somos a mensagem, nós somos o mensageiro. Nós apenas, irmãos, proclamamos a mensagem, nós mostramos o caminho, mas nós não somos a mensagem. Então, para isso acontecer, meus irmãos, nós temos que ter humildade e reconhecer que é Cristo que deve aparecer. E nós devemos desaparecer. Amém? Então, que nós venhamos procurar agradar a Cristo, não as pessoas. Amém? Se nós buscássemos, irmãos, agradar a Cristo, nós não estaríamos seguindo a Cristo, nós estaríamos seguindo as pessoas. Não é verdade? Tem uma história também que eu vivi esse ano, que eu achei bastante interessante. Eu estava no ônibus, mas meu amigo, aí eu escutei um louvor ali, né? Aquele louvor, e eu ouvindo o louvor cantando, aí uma parte do suicídio, ei, mas não escuta esse louvor aí não, aqui tá cheio de gente, ó. Aí eu fiquei ouvindo assim e falei: não, qual é o problema? Às vezes, meus irmãos, as pessoas estão tão preocupadas com o que o outro vai pensar, estão tão preocupadas com o que o outro vai achar, que acaba nem seguindo a Deus direito, que acaba nem se entregando por completo. Então, a gente deve pensar na nossa cabeça e dizer o seguinte: peraí, eu estou agradando a quem? É a Cristo ou as pessoas? Porque se eu quiser agradar as pessoas, eu não vou estar agradando a Cristo. Então, que todos os dias nós venhamos pensar nisso. Eu estou agradando a Deus ou às pessoas? Senhor, eu estou te agradando da maneira como o Senhor quer, ou está faltando alguma coisa? É nisso, meus irmãos, que nós vamos crescer espiritualmente. Amém? Então, que a gente venha estar sempre ligado, meus irmãos, e que qualquer outro evangelho que fuja dessa doutrina, nós venhamos desconsiderar. Amém? É essa a palavra que eu queria trazer para os irmãos, e eu vou começar a distribuir algumas oportunidades. Amém?